pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnica. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Hoje nós vamos fazer mais uma bolsa que eu chamei de Bolsa Olinda. É uma bolsa de praia que vocês pediram tanto para que nós fizéssemos aqui. Uma peça rápida e fácil, como todas aqui do canal. E você vai ter todas as dicas de como aplicar a alça, como fazer esta base retangular, todos os detalhes. Gostou da aula? Curtiu? Vai fazer? Deixe seu like aqui para nós, isso nos ajuda muito na divulgação. E bora lá para os materiais. Para a execução da bolsa Olinda, você vai precisar de 2,5 rolos do fio de malha Multitécnicas, que é o fio de 270 gramas, ele tem aproximadamente 110 a 120 metros. Você adquire o fio de malha Multitécnicas através do site, no multitecnicas.com.br e também através do nosso WhatsApp. Nessa peça, você pode ou não colocar o botão imantado. E além disso, você precisa de uma alça. Eu utilizei essa daqui, que é uma alça de 20 centímetros de diâmetro de acrílico. Ela pode molhar, é mais fácil de manusear se você for levar para a praia. Esta peça, ela tem aqui na base 33 centímetros de largura e a altura, ela ficou com aproximadamente 29 centímetros. Então, para estas medidas, 2 rolos e um pouquinho do terceiro rolo. Caso você queira fazer ela bem maior, ainda é possível se você tiver os 3 rolos. Todos os materiais no nosso site ou no nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. Bora lá para a aula! Nós vamos começar fazendo pela base. Antes disso, eu só quero explicar para vocês a questão da agulha. Como eu sempre falo em outras peças aqui do canal, eu trabalho com agulha 7 para as bolsas, mas neste caso eu vou trabalhar com a 8. Por quê? Eu não quis que ela ficasse tão dura, tão firme, por ser uma peça de bolsa de praia. A sugestão é justamente que ela tenha um pouquinho mais de maleabilidade. Então, se seu ponto for apertado, utilize a 9 milímetros. Se seu ponto for de normal ou um pouquinho mais soltinho, aí você pode utilizar a 8, caso você queira ela mais maleável. Se você quiser ela mais estruturada, mais durinha, então você pode trabalhar com a de 7 milímetros. Isso no caso do fio de malha Multitécnicas, tá? Se você estiver trabalhando com outro fio de malha, aí você vai ter que adaptar a agulha que você usa para a espessura do fio que você estiver trabalhando. Nós vamos começar com uma correntinha de 18 pontos. Esse fio aqui que eu estou utilizando é o verde militar, algumas pessoas me perguntam, por isso que eu já estou falando o nome da cor. Então, 18 correntinhas aqui para o início. 1, 2... 18 correntinhas aqui para este início da base. Você vai trabalhar uma correntinha de subida e aqui logo na próxima correntinha você faz dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui 2 e depois a gente vai terminar, porque sempre vai completar 5 pontos em cada uma das extremidades dessa primeira correntinha. Agora, você vai fazer o ponto baixo, normalmente aqui em todas as correntinhas, até chegar na última, aqui na ponta. Então, agora eu vou trabalhar toda a extensão até chegar aqui na última correntinha. Cheguei na última correntinha, nós vamos trabalhar nessa correntinha agora 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Você faz a primeira, a segunda, e agora eu tenho um segredinho para você fazer as próximas 3. Para que não abra demais esse buraco, você vai dar uma leve puxadinha, bem suave, para que o fio não fique muito apertado, o ponto não fique muito apertado. Com isso, a gente evita que forme um buraco aqui no centro. Faço mais um, e agora o 5º ponto. Então, no total, aqui, são 5 pontos, tá? 5 pontos baixos.
Agora, aquele fiozinho inicial que nós deixamos para fazer o começo da correntinha, você automaticamente vai escondendo por dentro dos pontos baixos que nós vamos voltar para fazer este início aqui da base. Então, conforme você vai pegando, ó, introduz aqui, você já pega o fio por trás e ele já vai ficar escondidinho. Tá vendo? Então, ele não fica tão aberto aqui, ó. Até vou puxar mais esse fio. Ó, ele não vai ficar tão abertinho e eu tenho os 5 pontos aqui. Agora, novamente, eu vou trabalhar até chegar na primeira correntinha, naquele início que nós fizemos 2 pontos baixos. Cheguei aqui no penúltimo ponto, agora nós vamos fazer o último. O mesmo vale agora para a gente deixar o ponto um pouquinho mais soltinho, para ele fechar essa primeira correntinha aqui. Nós fizemos 5 pontos aqui nesta ponta. Agora, nós vamos fazer mais 2 e o fechamento invisível, que deve fica equivalendo a 5 pontos. Então, eu venho aqui, não vou apertar muito. Não é deixar solto, mas é não deixar muito apertado, ó. Aí, ele fica assim, mais fechadinho. Fiz 2 no começo e 2 no final. Agora, eu puxo um pouquinho aqui. Venho por trás, pego os 2 fiozinhos, retomo na agulha e puxo aqui para trás. Então, eu totalizo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos nesta curvatura aqui que eu preciso para fechar. Esta base, gente, ela não é uma base ovalada. Então, o que vocês vão precisar a partir de agora? Esses marcadores de carreira, se vocês tiverem, ou um fio colorido, ou um alfinete de cabeça de metal, pode ser também, não importa. O que você tiver para marcar, você vai precisar de 4 marcadores. Então, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou introduzir a agulha aqui, onde nós fizemos aquele último ponto. Eu retomo a argolinha aqui na agulha. Então, eu fico com aquela argolinha de final e o do começo. E aí, fecho o ponto baixo aqui por dentro dessa parte aqui, do primeiro ponto. Faço um primeiro ponto. Este aqui eu já considero como um ponto baixo. Sempre nas pontas, nós teremos números ímpares de pontos. Então, quando vocês forem fazer os fechamentos, vocês precisam sempre ver se vai ter o número ímpar. Eu já vou mostrar isso na base pronta. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora que vem o marcador. Você pode fazer sem marcador? Pode. Mas mesmo eu que já tenho um pouco de experiência, quando eu deixo sem marcador, fica um pouco mais difícil de enxergar essas 2 correntinhas que nós fizemos. Serão 4 cantinhos, então nos 4 cantos a gente sempre vai deixando o marcador para facilitar a visualização dessa parte. Agora, nós vamos trabalhar por toda a extensão da carreira até chegar nesta lateral aqui. Cheguei no final, aqui nós temos aqueles 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 pontos da curvatura. Agora, como é que nós vamos fazer? Você vai trabalhar no primeiro ponto deles um ponto baixo normal. Escapou aqui da agulha, eu vou retomar. Neste ponto aqui, que seria o segundo ponto dos 5, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e novamente um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, nós refizemos aquele cantinho que a gente tinha feito aqui. E o que eu vou fazer agora? Vou colocar mais um marcador de carreira. O outro cantinho aqui da lateral. Um ponto baixo aqui no centro. É bem aonde fica o meio. E agora, novamente, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Venho aqui, coloco mais um marcador.
Sempre nos cantinhos a gente vai colocar um marcador para que fique mais fácil de visualizar esses cantinhos. Ah, mas eu já tenho experiência, consigo enxergar sem a necessidade. Não tem problema nenhum. Você pode deixar ali, toda vez que você chega nas correntinhas, você coloca, você faz vai fazer os próximos pontos ali naquela correntinha. Agora eu vou trabalhar até o final e chegar no último pontinho para fazer o último canto. Cheguei no penúltimo ponto aqui da lateral. Agora, gente, é um pouco mais difícil de visualizar no vídeo, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Nós temos que fazer sempre um ponto baixo aqui nessa parte central. Nós fizemos aqueles dois, aqui tem um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer só um ponto baixo no primeiro dos 5 pontos lá da curvatura. Aqui, ó, fica meio apertadinho de ver, mas ele ainda é um ponto. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e novamente um ponto baixo. E coloco o marcador. Então, nós ficamos com os 4 cantinhos e aqui eu tenho aquele ponto baixo. Sempre será ímpar as quantidades de pontos entre os cantos. Subo um pouquinho a argolinha para ficar mais fácil, venho com a agulha de trás para frente, retomo a argolinha na agulha, puxo ela para trás. Agora, retiro da agulha, introduzo exatamente onde eu passei lá para trás. Introduzo a agulha e retomo o ponto. Pego o fio de trabalho, passo para frente e puxo ele aqui para frente, formando o primeiro ponto. Então, essa subida eu conto como um ponto baixo. Nós sempre teremos que ter números ímpares aqui, o próximo será 3. Então, aqui eu já conto como 1, 2, e quando nós fecharmos a carreira na próxima carreira aqui, o terceiro ponto baixo vai estar aqui. Agora, gente, como é que vai ser? Você vai tirar o marcador, porque nós já vamos trabalhar, então, aqui na correntinha, ó. Então, aqui, agora, dentro desse buraquinho, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntinhas de intervalo e um ponto baixo no mesmo buraquinho. Sempre vamos formar os cantinhos dessa base retangular desse jeito. Eu costumo sempre fazer bases ovaladas, nessa peça eu escolhi fazer a retangular. Então, aqui nós temos os 2 pontos iniciais, o cantinho, e agora, vocês precisam reparar o seguinte, nós temos um ponto baixo exatamente aqui. Cuidado para você não pular e vir nesse, tá? Você tem que trabalhar o ponto baixo aqui, senão falta ponto depois no final da sua peça, tá? Então, fiz o cantinho, vou de novo até o final aqui para vocês verem. Eu vou fazer essa carreira inteira com vocês, fazendo esses cantinhos para vocês verem o detalhe. Porque no total, serão 4 carreiras aqui na base. Primeira, segunda, terceira e quarta sempre iguais, a não ser essa daqui, ó, que a gente faz 5 pontos, mas aqui vocês vão ver que é sempre igual. Agora, eu vou chegar até aqui para fazer com vocês de novo. Cheguei no penúltimo ponto, faço o último ponto baixo aqui. Cheguei no cantinho, tiro o marcador, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Gente, é bem na correntinha, bem naquele buraquinho que ficou de intervalo, tá? Pra vocês não errarem. Agora, de novo, vocês vão precisar pegar na cabeça do ponto baixo aqui. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui nessa parte. 1, 2, 3. Sempre número ímpar de pontos. Vou colocar o marcador de novo. Tiro o marcador desse lado. Parece às vezes um pouco mais trabalhoso, mas depois vocês pegam um jeito de mexer com o marcador e fica até mais fácil. Ou com um fiozinho colorido, ou com um alfinete de cabeça, o que vocês quiserem por ali, pode colocar. Então, fiz o cantinho de novo. Então, agora nós temos o cantinho
já pronto. Então, gente, agora você vai fazer mais de uma carreira. Eu vou chegar até o final aqui e vou fechar com vocês essa carreira para vocês verem como é o fechamento de novo, para não ficar nenhuma dúvida. Mas a próxima carreira, se aqui tem 3, a próxima carreira serão 5. Caso você queira fazer uma base ainda maior, você pode fazer sempre as carreiras da mesma forma. Sempre colocando os marcadores, ele vai formar esse buraquinho, que é exatamente o canto que você precisa. Vou terminar até o final para mostrar agora o fechamento da carreira. Cheguei no último ponto, tenho 2 correntinhas, vou tirar aqui o marcador, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. E retomo o marcador no mesmo lugarzinho lá, que é o cantinho. Lembra que nós tínhamos feito 1, 2 pontos? Não é sempre número ímpar? Então, eu tenho ainda que fazer um ponto baixo aqui, para finalizar os 3 pontos baixos com o número ímpar. Fechamento, puxa aqui um pouquinho, introduz a agulha de trás para frente, pegando esses 2 fiozinhos, as 2 correntinhas de cima, puxo para trás, introduzo no mesmo buraquinho que eu fiz o fechamento, retomo a argolinha, ficam 2 aqui na agulha, aí eu vou passar o fio de trabalho por dentro. Sempre que você for passar por dentro, ó, lacei, dá uma giradinha na agulha que ele vem mais fácil. Puxo e faço já a subida do ponto. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês agora, ó, eu não puxei minha base. Aí quem tiver fazendo em casa e vendo que tá desse jeito aqui vai falar, ai meu Deus, minha base tá errada, tô errando a agulha, tô errando o fio, alguma coisa tá errada, minha base tá torta. Gente, não é que a base tá torta. Você precisa deixar ela um pouquinho mais apertada, justamente para que os pontos fiquem firmes. E daí agora você vai ajeitando a malha para que ela dê uma leve cedida, ela vai trabalhar aqui nos pontos e ela vai se ajeitando. Se eu soltar, ela vai fechar um pouco? Vai, mas é pouco. Quando a gente fizer o resto do crochê, o corpo da bolsa, ele fica perfeitinho e não vai torcer, tá? Se eu soltar aqui, ele torce, tá vendo? Então, não se desesperem quando a base de vocês estiver enrolando, porque é normal isso acontecer quando você está trabalhando com uma tensão de ponto um pouquinho mais apertada. Gente, a próxima carreira é tudo igual. A única coisa que agora aqui nós teremos 5 pontos nesse intervalo, tá? Então, aqui você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, para daí vir nos cantinhos e fazer os pontos que a gente precisa, que é aquele um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Então, trabalha mais uma carreira assim e a gente finaliza a base. Cheguei aqui no último ponto dessa carreira, então, se na carreira de baixo eram 5, agora serão 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Subo a laçadinha. Agora, nós vamos arrematar este fio, porque o fechamento ó, fica mais bonito se a gente fizer ele normal, agora, sem aquele fechamento perfeito. Você pode subir direto? Pode. Se você quiser subir direto, é possível. Eu prefiro fazer o fechamento aqui tradicional, arrematando o fio, porque eu acho que fica mais bonito. E depois que eu faço esse fechamento aqui, eu vou fazer a emenda, o início da carreira, deste lado, que é justamente para que não fique muito marcado aqui onde a gente fez o fechamento das carreiras. Ele fica mais imperceptível, mas ainda assim é melhor se você começar do lado de cá. Como eu falei para vocês, ainda está enrolando um pouquinho, mas quando a gente fizer o corpo da peça, ela fica perfeita. Agora, aqui, se você tiver uma agulha grossa, é mais fácil, agulha de ponta redonda. Deixa eu pegar a minha aqui. Então, com a agulha de ponta redonda, ó, eu retomei aqui, então fica bem certinho a continuidade da carreira. Você retoma o fio na agulha. E passa aqui por dentro dos pontos. É importante que você passe com bastante cuidado para que esse fio não escape mais e você não tenha um arremate que depois tenha que ser refeito.
principalmente se as peças forem para venda, isso não pode acontecer de jeito nenhum. É muito chato que a pessoa que comprou veja as pontinhas dos arremates. Então, ó, deixa bem apertadinho aqui. Vou cortar este excesso. E prontinho. Aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito da peça. Agora, a gente vai retomar o fio e vai recomeçar a peça pelo lado que eu não fiz. Aqui são as emendas, né? Aquela emenda da carreira, e então eu vou começar deste lado. Pode começar do outro? Pode, não tem problema nenhum. Eu é que escolhi começar deste lado para não ficar aparecendo tanto as junções das carreiras. Agora, você vai começar no centro aqui daqueles pontos, dos 7 pontos, introduz a agulha aqui. Quando você introduzir a agulha, não é pegando os dois, e sim pegando um só. Não precisa deixar uma ponta muito longa, mas precisa deixar um pouquinho. Eu não faço nenhum tipo de nozinho, nem nada aqui, tá? Eu só vou puxar desta forma. E esta pontinha aqui, nós vamos esconder automaticamente junto com os pontos da carreira. Então, agora, você vai trabalhar uma carreira de pontos baixos por toda a extensão aqui da base, sem aumentos, direto. Aqui, eu já estou escondendo o fiozinho no meio do crochê. Isso é importante para que você também não tenha perigo de desmanchar este primeiro pontinho que nós fizemos aqui. Então, você vai trabalhar deixando o lado direito para baixo e você usa o lado direito para cima, que isso aqui é a parte interna. Inclusive, eu já vou aproveitar agora para falar sobre a questão do forro. Numa peça de praia, você pode colocar um forro, se você quiser, impermeabilizado. Isso ajuda, porque, por exemplo, se você colocar dentro da bolsa um biquíni molhado, uma peça molhada, uma canga molhada, ele vai umedecer a bolsa. Então, se você quiser impermeabilizar ou colocar um tecido meio plastificado, existem vários tecidos hoje em dia que são plastificados. Isso é bacana. Aumenta o valor de custo do material, porém, você tem valor agregado à sua peça. Então, isso vai fazer com que você tenha uma peça mais bem acabada. Precisa de forro? Não precisa. Ele fica super fechadinho, os pontos, e não tem perigo de passar nada através do crochê. Mas é uma dica, se você quiser fazer um forro impermeabilizado, é interessante. Agora, gente, vocês vão fazer os pontos baixos por toda a extensão dessa carreira, deixando o fiozinho aqui de baixo, então ele vai formar a parede, a gente vai iniciar a parede da bolsa. Agora eu vou trabalhar até o final e volto com vocês quando eu chegar aqui. Pessoal, eu cheguei no último ponto daquela toda lateral que nós fizemos. Vou soltar um pouquinho a laçadinha aqui da agulha. Venho de trás para frente, pegando aquelas 2 correntinhas para fazer o fechamento perfeito. Puxo essa argolinha aqui para trás. E a gente tem, então, a continuidade do fechamento aqui. Todas as carreiras anteriores, a gente fechava, introduzia a agulha aqui e retomava a argolinha na agulha, deixando desse jeito aqui. Agora, a gente não vai mais fazer assim. Você vai somente introduzir a agulha aqui, deixar essa laçadinha, por enquanto, em espera, puxa o fio de trabalho para o lado de fora, aqui para o lado direito da peça, e agora sim eu retomo as 2 argolinhas na agulha. Por que eu fiz isso? Eu preciso de altura de um ponto alto. Então, eu fecho as 2 uma vez e fecho a segunda. Aqui seria a altura do primeiro ponto alto, ele é um falso ponto alto. Laço, introduzo, puxo, fecho a primeira e segunda laçadinha e fecho a segunda aqui, formando então 2 pontos altos fechados juntos. Agora, nós vamos fazer o que eu chamo de ponto fantasia. O nome do ponto fantasia, na verdade, não é um nome. Todos os pontos que nós trabalhamos, 2 juntos, uma laçada, fechou com correntinha, é chamado de ponto fantasia, para que não haja confusão na hora
de repente, num local chama leque, no outro chama guarda-chuva, a casinha de abelha vira colmeia, para não ter confusão. Então, nós vamos fazer todo o ponto fantasia, que serão 2 pontos altos, uma correntinha de intervalo, laço. Agora, no mesmo buraquinho que nós começamos, eu vou introduzir novamente a agulha, puxo. Dou uma levantadinha nessa laçada para ela ficar mais bonitinha. Fecho o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda laçadinha. Mantenho na agulha essas duas, laço de novo, introduzo novamente no buraquinho, pego o fio lá atrás, dou aquela levantadinha para o ponto ficar mais bonito, laço de novo, fecho o primeiro e o segundo, e agora os últimos 3. Então, esse aqui é o primeiro grupinho do ponto fantasia. São 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Nessa parte aqui, que será a lateral do retângulo, nós vamos primeiro pular 1, 2. É importante que vocês me acompanhem agora para não ficar errado, tá? Então, lacei para fazer o ponto alto, fecho o primeiro e o segundo. Mantenho na agulha, laço de novo, introduzo, puxo. Fecho a primeira e a segunda laçadinha da agulha e agora fecho as 3. Uma correntinha de intervalo, laço de novo, introduzo no mesmo buraquinho, gente, ó, no mesmo buraco, puxo. Fecho o primeiro e o segundo, laço. No mesmo buraco, fecho a primeira e a segunda laçadinha e agora fecho os 3. Então, fiz o segundo grupo, 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha, 2 pontos altos fechados juntos. Agora, vai ser sempre a mesma coisa, não é difícil, é simples de acompanhar, só tem um segredo que eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Nessas curvas aqui, onde a gente tem, na verdade, o cantinho do retângulo, você precisa fazer somente nesses cantos. Ao invés de pular 2, você vai pular somente 1. Então, aqui eu deixei um buraquinho de intervalo e já vou introduzir aqui no próximo. Se você pular os 2, ele repuxa e não vai ficar bom o corpo da peça. Fecho as 2 primeiras laçadas, laço, introduzo, puxo. Fecho a primeira e a segunda. Fiquei com 3, fecho as 3. Uma correntinha de intervalo, laço. Introduzo no mesmo ponto de base. Fecho a primeira e a segunda, laço. Fecho a primeira e a segunda e fecho as 3 juntas. Então, nós deixamos um buraquinho aqui de intervalo. De novo, eu vou deixar aqui somente um buraquinho de intervalo. Todos os cantinhos você vai fazer desse jeito, que é para que a peça não fique repuxada e não fique pequena, fique mais soltinha o corpo da peça, né? Então, é importante que você faça isso neste canto, neste e nesses 2 cantos aqui também. Então, eu pulei um de um lado, um de outro. Aqui eu fechei já com uma correntinha. Introduzo. Fecho os 2 primeiros. Fecho os 2 segundos e agora os 3 juntos, tá? Agora, a gente volta ao que nós estávamos fazendo. 1, 2 de intervalo e venho no terceiro aqui, ó. Agora, serão sempre 2 pontos de intervalo, 2 pontos de base de intervalo, e você introduz no terceiro. Então, fecho os 2 primeiros, laço, fecho de novo 2. Fechei aqui, uma correntinha de intervalo. Laço, fecho os 2 primeiros, de novo, fecho os 2 primeiros e fecho todos juntos. Então, sempre 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha, 2 pontos altos fechados juntos e vai para o próximo grupinho. Então, vocês podem, eu vou deixar aqui onde aparece ainda o buraquinho, ó, sempre vai formar um buraquinho um pouquinho maior. Neste caso aqui, com 2 pontos de intervalo. Eu vou fazer mais uma vez. 1, 2, introduzo no terceiro. Fecho a primeira e a segunda laçada, mantenho na agulha, laço. Fecho a primeira e a segunda laçada e agora fecho todas juntas. Uma correntinha de intervalo de novo, laço no mesmo buraco,
fecho o primeiro e o segundo, laço, fecho o primeiro e o segundo e fecho todos juntos. Então, aqui, você vai ter sempre esses grupinhos. Vamos trabalhar por toda a extensão da carreira sempre igual. E, novamente, aqui, quando você chegar neste cantinho, você vai pular somente um buraquinho, ok? Então, agora eu vou fazer tudo isso e daí eu volto com vocês no fechamento da carreira. Tô chegando aqui no cantinho de novo, no primeiro dos cantos, né? Então, agora, eu vou pular um só e vou fazer aqui. Vou pular um só e vou fazer aqui. Que é para que eu tenha um pouco mais de pontos aqui na curvatura. E depois, quando a gente chegar aqui, eu mostro de novo. Existe uma regra que você sempre vai estar perto do canto? Não. Você, quando chegar no canto e você ver que já dá para fazer 2 pontos pulando apenas um, 2 grupos pulando apenas um, é o que você deve fazer. Então, aqui, vou pular um e vou vir aqui já no próximo. Então, 2... faço uma correntinha de intervalo, retomo. E agora eu pulo novamente apenas um. Então, ó, pulo aqui e já venho bem no cantinho. Isso é necessário, se você não fizer, o que vai acontecer é que a peça fecha. E as peças de bolsas de praia, elas são um pouco mais soltas, um pouco mais maleáveis. Então, você precisa disso para ter essa curvatura aqui, um pouquinho mais de pontos. No próximo aqui, eu já vou pular 2 normalmente, ó. Então, venho aqui, faço os 2 pontinhos. E aqui eu já consigo pular 2, faço 1. Pulo 2, faço 1. Aqui eu vou pular 1, faço um ponto, pulo 1 e já venho, então, trabalhando normalmente. Eu quis vir aqui no canto novamente para vocês verem que é necessário vocês verem aonde vai ser que você vai pular um só. Ficou bem no canto? Não. Mas eu já fiz, ó, pulei um grupo, pulei um grupo. Agora eu pulo 2. Pulo 2 e faço 1, pulo 2 e faço 1, pulo 1 e faço, pulo 1 e faço. Então, em todos os cantos, vocês precisam fazer desse jeitinho. Agora, eu vou até lá ao final e volto com vocês para mostrar o jeito de fazer o fechamento, que é muito importante agora. Cheguei aqui no penúltimo dos pontos, vou fazer o último pontinho. No meu caso, ficaram 3 buraquinhos aqui, 3 pontos baixos. Então, eu pulei um, aqui vou pular um e vou fazer o último grupo. O que eu quero falar? Pode ser que no seu caso você tenha feito um pontinho a mais ou um a menos na carreira de base de pontos baixos. E talvez aqui você precise pular 2, não tem problema, gente. O importante é que nas laterais da bolsa, onde ficam as pontas mesmo do retângulo, você tem o mesmo número de grupos de pontos altos. O que eu quero dizer com isso? Neste caso aqui, ó, eu conto aqui do canto 1, 2, 3, 4, 5. Quando você vir aqui, novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nos 2 cantos fica a mesma quantidade de grupos de pontos altos. Isso é importante, tá? Então, nem que você tenha que pular só um ou que você pule 2, não importa. Mas contando o mesmo número de grupos é o que vai ser a proporção correta da peça. Agora, gente, vem uma das partes mais importantes dessa peça, que é o fechamento dos grupos de pontos altos. Todas as carreiras a gente puxa uma argolinha aqui, deixa ela um pouquinho mais solta, introduz nos 2 fiozinhos aqui daquela subida do falso ponto alto, retoma, põe para trás, e aí aqui você já tem a continuidade da carreira. Agora, em todas as carreiras você vai fazer igual. Nós não temos aquele vão aqui, que é o vão da correntinha, de uma correntinha que a gente deixa entre os grupos de pontos altos. A gente antes retomava, você não vai mais retomar, vai introduzir aqui. Essa argolinha, por enquanto, fica na espera. Eu só puxo agora o fio de trabalho para frente e agora sim eu venho aqui e retomo a argolinha. Quando você for puxar, é legal que você segure aqui para ficar mais fácil, ó. Passo por dentro e aí é como se eu fizesse o início daquele falso ponto alto.
Laço, introduzo no centro aqui, fecho um, fecho os dois. Uma correntinha de intervalo. E agora não tem mais segredo, se torna muito fácil, muito rápido de fazer o ponto, porque você não precisa pensar, nem contar, nem ver aonde que você precisa introduzir a agulha. Agora é sempre a mesma coisa. Introduz, fecha dois, introduz, fecha duas laçadinhas e fecha os três. Uma correntinha de intervalo. E se torna repetitivo e muito simples, é muito leve, muito gostoso de fazer este ponto. Então, agora serão todos os grupos iguais aqui, e reparem que fica o buraco um pouco mais aberto. Esse é um dos charmes, né, do ponto, onde você vai deixando esse vão mais abertinho. Lacei, introduzi, fecho duas laçadinhas, laço, introduzo, fecho duas e fecho três. Uma correntinha de intervalo, laço. De novo. Então, aqui, agora você vai trabalhar por toda a extensão da carreira igual e o fechamento sempre pegando dentro deste vãozinho aqui, onde a gente tem a correntinha. Praticamente acabamos a peça. Você vai trabalhar agora fechando desta forma 9 carreiras iguais. Então, eu vou fazer as 9 carreiras e volto com vocês para mostrar a finalização do corpo e daí como é que a gente vai pregar a alça. A alça também tem um segredo importante para que vocês vejam como eu fiz este acabamento. Pessoal, cheguei aqui na 9ª carreira. As carreiras eu conto pelo desenho que nós fizemos do grupo do Ponto Fantasia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pode fazer com mais carreiras, você pode fazer com menos. Essa bolsa é bastante conforme o seu gosto. Eu fiz com 9 porque eu achei que já ficou uma altura boa, já ficou uma altura bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Ela ficou com 9 carreiras, num total de 24 centímetros e meio, mais ou menos. E ela fica bem encorpada, porque ela tem a lateral, que é essa parte aqui do retângulo. Agora, eu vou fazer mais uma última vez o fechamento para vocês verem da carreira do Ponto Fantasia, só para lembrar, né, como é que a gente fez isso, e também para mostrar como que eu vou fazer a próxima carreira, que será somente em ponto baixo, mas você tem que fazer esse fechamento agora aqui, passando de trás para frente. E agora, você pode, do mesmo jeito que a gente estava fazendo, de colocar aqui, puxar o fio de trabalho e fazer o ponto alto, o falso ponto alto, agora você já vai fazer direto apenas o ponto baixo tradicional. Então, agora é uma carreira de ponto baixo, nesta parte aqui, agora toda a parte superior, você vai trabalhar uma carreira inteira de pontos altos. E depois a gente vai fazer mais um acabamento aqui na parte superior, que eu acho que fica bacana. Então, vai trabalhando por toda a lateral a carreira de ponto baixo. Outra coisa que eu também quero aproveitar, olha só, aqui é onde a gente fez a emenda. Quando a gente terminar de fazer a peça, que vai ficar um pouco mais fechadinha aqui, vocês vão ver que fica imperceptível essa parte. Ela não aparece. Então, por isso que eu falei tanto para vocês tomarem cuidado de, na hora de fazer o fechamento, introduzir a agulha sempre aqui, puxar o fio de trabalho e fazer o ponto alto, o falso ponto alto. Então, agora eu vou fazer a carreira de pontos baixos aqui na parte superior, em cima de todos os pontos. Tá? Eu até vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Eu vou pegando em cima de todos os pontos. Aqui no centro também, ó. Cada uma das correntinhas que vocês enxergam nessa parte superior é um ponto. Então, tem que pegar dentro de todos eles. Você precisa verificar se está mesmo pegando em cada um deles, porque se você não pegar, ele pode diminuir e deve fechar a parte superior. A boca vai ficar mais estreita. A não ser que seja o seu objetivo, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá bom? Agora, eu vou fazer toda a extensão da carreira e volto quando eu chegar aqui no fechamento.
Cheguei no último ponto da carreira. Agora nós vamos fazer o fechamento, aquele fechamento perfeito de sempre. E quando eu fizer o fechamento, automaticamente você já vai iniciar o ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou passar por dentro daquele último fiozinho que a gente já fez, eu posso retomar a argolinha aqui. Passo o fio para frente e começo o ponto baixíssimo. Agora, é uma carreira em toda a extensão dessa parte de cima, aqui, que é a abertura da boca da bolsa, e você vai fazer o ponto baixíssimo dessa forma. Procurem não apertar muito este ponto, porque ele tende a diminuir um pouco a largura, a abertura da peça. Então, é importante que vocês não apertem demais para ele ficar mais bonito. Agora, de novo, vou fazer toda a extensão até chegar aqui, nós arrematamos e finalizamos a peça. Aí, agora só falta, então, fazer a costura da alça, que tem uma dica importante. Fiz o último ponto aqui, vou desmanchar só para vocês verem, ó. Trabalhei o último pontinho exatamente aqui, puxo, e agora você precisa levantar um pouquinho essa argolinha para fazer a finalização aqui, então, da carreira. Puxo para cá a pontinha, vou colocar na agulha de ponta redonda, ó, passo por baixo. Aqui é para que fique aquela continuidade do ponto, deste ponto baixíssimo, tá vendo, ó? Então, ele não forma, ele continua formando a trancinha. Puxo aqui atrás e agora é só arrematar. Eu até vou fazer a junção aqui do último grupo, que eu achei que ele ficou um pouquinho mais aberto. Então, eu já aproveito esse próprio fio para que ele fique mais perfeito, então, aqui na finalização. Lembrando que quanto mais bem arrematado você deixa essa parte, menos risco de aparecer a pontinha depois. Então, aqui não tem segredo, gente, é só passar por dentro, deixar bem apertadinho, corta esse excesso. E agora, nós vamos fazer a colocação da alça. A alça, eu vou pegar aqui, eu utilizei essa daqui, que é uma argola de 20 centímetros, uma argola de acrílico. Você pode utilizar outra argola, se você tiver, o tamanho fica proporcional à peça. E essa daqui, ela é bacana porque, além de poder molhar, ela de acrílico não tem perigo de descascar, não tem perigo de você também umedecer se for madeira, porque as alças de madeira, elas, mesmo com verniz, às vezes elas podem umedecer. Então, o bacana do acrílico, para peças como essa daqui, que é uma saída de praia, é que você vai poder umedecer e não tem problema nenhum. Eu até vou pegar aqui a nude para vocês verem. Agora, existe um segredinho que eu vou explicar a respeito de como que foi feita a colocação. Existem duas formas de colocação. Eu vou fazer as duas para vocês poderem escolher qual vocês preferem. Então, a gente vai primeiro executar esta parte aqui, que é uma carreira de pontos baixos. Eu fiz 26 pontos baixos nessa partezinha aqui de baixo. Nós vamos começar a fazer o ponto baixo aqui na alça. Eu faço aquele ezinho inicial. E aí, sem muito segredo, é só fazer o ponto baixo, pegando aqui na lateral da alça, e você já esconde essa pontinha automaticamente. Todos os inícios de carreira de todo o crochê, a gente sempre faz isso. Então, aqui, a única diferença é que você vai segurando para ele ficar bem escondidinho até o final. E aí, você vai trabalhar desse jeitinho aqui por 26 pontos. Então, aqui não tem muito segredo. Não deixe o ponto nem muito solto e nem apertado demais, tá? Porque nós vamos fazer a aplicação dessa alça na bolsa.
e ele não pode estar solto, mas também não pode estar excessivamente apertado. Então, trabalha 26 pontos e eu volto com vocês. 26 pontos finalizados, eu deixo ele retinho aqui e eu gosto de apertar um pouquinho, deixando os pontos mais próximos, tá vendo? Não deixa muito aberto o crochê. Se você quiser uma alça menor na hora aqui de segurar, você pode trabalhar mais pontos, deixando até a metade. Isso fica um pouco a seu critério. Eu achei que 26 pontos ficou um tamanho bom. Se você quiser colocar a bolsa até no ombro, é possível, porque essa alça é bem grande. Fiz o último ponto aqui, faz uma correntinha pro arremate. Agora vem o primeiro segredinho. Já deixem um fio mais ou menos aqui de 50 centímetros aproximadamente, acho que é isso. Esse pedaço aqui é o suficiente, que é para você já fazer a costura da alça na bolsa. Então, você vai fazer isso, essa finalização nas duas alças. Então, você faz os 26 pontos, faz uma correntinha e puxa aqui para arrematar a alça. Agora, gente, vem realmente o segredo da peça na aplicação. Você vai colocar a sua bolsa aqui, e o que é a primeira coisa que você vai fazer? Contar quantos pontos a gente tem aqui e dividir a peça em a parte da frente e a parte de trás, colocando os marcadores de carreiras que nós temos aqui. Eu vou primeiro pegar 4. Então, você vai fazer o seguinte, já fiz as marcações aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês. Como que eu marquei essas divisões aqui? Na verdade, são 6 marcadores, então 6 fios coloridos que você tenha, ou pode ser também o alfinete de cabeça de metal. Nós temos o desenho do ponto fantasia. Esta parte aqui da frente, você vai utilizar como frente ou costas, tanto faz, mas é onde nós vamos aplicar a argola com o ponto baixo. Então, eu dividi em 9 desenhos, eu coloquei o marcador na divisão do desenho aqui, eu vou até fechar para não perder. Então, serão no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 deste lado e 9 também no lado de trás. Então, eu marquei exatamente aqui, ó, na divisão do desenho. Então, 9 desenhos. E daí, como eu fiquei com 9, o desenho do meio, né, 4 para um lado e 4 para o outro, exatamente o centro é onde eu marquei o centro da argola. Então, aqui deste lado ficou assim, e deste lado vai ficar do mesmo jeito. Essa prega que eu estou fazendo com a mão, na lateral da peça, vocês vão ver que depois que a gente coloca a alça, ela meio que se forma automático, que é justamente onde a gente tem aqui a lateral da bolsa. Então, ela forma automático, e nas duas laterais, nós vamos ficar com 4 desenhos, 1, 2, 3, 4, e aqui também, 1, 2, 3, 4. Nas duas laterais, 4, 9 de um lado e 9 de outro, sendo que o centro aqui, onde eu marquei, é exatamente o meio das duas frentes, ou frente e costas. Agora, nós vamos pegar a agulha de ponta redonda e uma das alças que já está pronta aqui com o ponto baixo. Existem duas formas de você fazer a aplicação desta alça aqui na bolsa. A primeira delas eu vou ensinar de um lado e depois eu vou ensinar do outro, que você pode fazer das duas maneiras, como você gostar mais. Quando eu falei para vocês dos 26 pontos, você vai pregar exatamente aonde tem os 26 pontos. Então, quando você coloca uma alça em cima da outra, você vai ver que o tamanho das duas, ó, do crochê está igualzinho. Então, quando você coloca aqui na frente da peça, onde você vai fazer a costura, agora a gente tem que centralizar aqui onde nós colocamos o marcador e também a mesma altura nas laterais. Então, vai ficar esta parte aqui toda sobrando. Para que fica sobrando? Se você quiser colocar o ombro aqui, é possível. Você pode passar o braço, ou se você quiser apenas segurar, também dá. Então,
por isso que eu estou fazendo desse jeito. Se você quiser descer mais a alça, colocar na metade é possível. E se você quiser subir mais a alça, também é possível. Vai ficar do jeito que você achar que é o adequado para o seu estilo de alça. Então, terminei aqui, já coloquei o fio na agulha de ponta redonda. Essa aqui é a agulha tapestry 13. Eu não vou colocar nada para fixar a alça aqui. Se você achar necessário, prenda antes de iniciar a costura nessa parte aqui da lateral, que assim a alça não sai do lugar. É o jeito mais seguro de você não deixar a alça torta, ok? Então, se você for iniciante e tiver essa necessidade, você pode amarrar aqui com um pedaço mesmo do seu fio. Eu vou fazer aqui. Assim, você já tem uma ideia de como que eu faço isso. Você pega um pedaço de fio, eu tô usando a mesma cor, mas você pode usar qualquer resto de fio. Você vem aqui, eu já marquei exatamente aonde eu quero a alça. Passa por dentro. E faz um laço falso aqui, só para ele não soltar. Aí aqui você já está com a alça marcada para que ela não saia do lugar. Fica mais fácil de costurar a peça. Vou retomar então a pontinha da agulha, desculpa, a ponta do fio na agulha. E vamos então costurar a alça. Lembra que eu falei para vocês que existe um segredinho? Qual que é o segredo? Você pode costurar ela com pontos de caseado, que é sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ou pontos de alinhavo. Eu primeiro aqui vou fazer o ponto de caseado. Então, como é que é isso? Você vai introduzir aqui no meio do ponto baixo, para dentro da peça. Isso aqui tem que ser feito com um pouco de cuidado, gente, porque é algo que aparece na peça. Então, a gente faz com bastante cuidado, puxando o fio aos poucos. Não puxe o fio numa vez só, que ele desfia as laterais e vai ficando feio. Então, veja que eu introduzo a agulha, desço e vou puxando aos pouquinhos, tá vendo? Eu não puxo o fio numa vez só. Isso deixa a costura mais bonita. Isso aqui é o ponto de caseado que nós vamos fazendo. Faz um, puxei, venho no próximo, introduzo a agulha para baixo. É muito simples, não tem nenhum segredo. Você vai fazer até o final e daí arrematar o fio. Então, reparem que ele vai formando uma espécie de um alinhavo, né? Ele pula um, faz um, pula um, faz um. Então, essa é a primeira opção de costura que você tem. Se você gostar dessa, você pode fazer assim. E aí, agora, na outra alça, eu vou ensinar o ponto de alinhavo. Esse aqui é o caseado e eu vou ensinar o de alinhavo. O de alinhavo, ele fica mais imperceptível e não dá pra ver aonde você pegou o fio, aonde você costurou a alça. Fica mais escondida a sua costura. É uma outra opção que você tem para fazer a costura e que fica um pouquinho diferente. Então, aqui você vai até o final costurando desse jeito, chega aqui nesta lateral, aí você pode soltar aqui, eu vou até prender novamente para ela não mexer muito, e daí aqui você arremata a pontinha e esconde. Então, eu vou até o final e vou mostrar como fica o resultado. E do outro lado, eu vou fazer o ponto de alinhavo. Já arrematei aqui a parte interna. Terminei, então, de pregar. Vocês podem perceber que fica imperceptível a costura. Você não consegue enxergar, porque nós estamos trabalhando com a mesma cor. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a outra alça. Então, eu posiciono agora as duas aqui em cima da mesa, arrumo bem uma em cima da outra, para que fiquem iguais. Vejo se a altura da alça aqui está igual de uma para outra, nessa parte aqui de cima, tá vendo? Ó, uma vai ficar bem em cima da outra, e aí, a gente pega novamente aquele pedacinho de fio que sobrou e já prende aqui na lateral.
Se você tem prática, talvez você não ache necessário fazer isso. Mas eu sugiro para quem está começando, sempre fazer isso que eu estou fazendo para que fique a alça presa. Senão, uma alça vai ficar mais alta, mais baixa. Inclusive, se você quiser colocar mais um pedaço aqui, ó, é interessante. Você vem aqui no centro, puxa o fiozinho, passa lá para baixo. Então, aqui, por enquanto, você só está evitando que a alça ande. E aqui a gente já verificou que ela está bem certinha, uma em cima da outra, porque senão fica torta e uma fica mais para cima, uma mais para baixo. Agora, gente, nós vamos fazer o outro ponto, que é o ponto de alinhavo. Nós fizemos o de caseado, vamos fazer o de alinhavo. Qual é a diferença? Ele vai ficar mais imperceptível na costura e ele segue o mesmo desenho da correntinha aqui do ponto baixo. Como que eu faço isso? Eu vou começar o primeiro pontinho aqui. Quando você tem o desenho aqui do ponto, você vai seguir o mesmo desenho. Só que antes disso, eu preciso passar o fio para baixo. Vou começar aqui, ó, passando o fio para baixo. Assim que eu passar o fio para baixo, eu vou verificar se a alça não ficou torta. Está certinha. E agora eu começo o desenho, fazer o alinhavo junto com o desenho da correntinha, ó. Eu vou vir aqui no mesmo pontinho, no mesmo início onde eu estava, puxo o fio pra cima e sigo o trabalho aqui da correntinha. Então, eu vou passar o fio introduzindo bem no centro aqui da correntinha. Tem horas que você precisa procurar o buraquinho, porque ele ainda não está exatamente aberto, mas olha só, a hora que eu puxar o fio, ele vai formar o desenho da correntinha. Agora, eu saio no próximo, eu não vou fazer em todos, eu vou fazer somente um sim, um não. Então, eu venho aqui, ó, a pontinha da agulha saiu no próximo, puxo. Gente, sempre puxando com cuidado, pode ver que eu vou puxando aos pouquinhos o fio. E vou seguir este desenho. Então, este desenho eu introduzo a agulha aqui no centro e passo ela lá para baixo. E vou puxando aos pouquinhos. E assim, a gente vai formando o mesmo desenho que já existe da correntinha. É uma costura um pouco mais trabalhosa, demora um pouquinho mais para fazer, fica um pouco mais difícil na hora de você ver exatamente o ponto que você está pegando aqui em cima, porém, ele vai ficar uma costura imperceptível. Mas você talvez goste daquela outra costura que nós fizemos atrás, que é do ponto de caseado, que também fica bacana. Ela fica como se fosse uma máquina de costura, uma costura de máquina mesmo. Tá vendo? E assim ele vai ficando bem imperceptível. Agora, você vai até o final, quando chegar aqui no meio, é só soltar esse lacinho. Terminou, arremata a última pontinha e finalizamos a peça. Finalizei as duas alças, uma com ponto de caseado e a outra com ponto de alinhavo. Deste lado aqui com ponto de alinhavo, ele fica mais imperceptível, fica a seu critério como que você deseja fazer. E as duas últimas dicas que eu quero dar. A primeira, o botão imantado, se você for utilizar para uma peça como uma bolsa de praia mesmo, eu não acho necessário colocar o botão imantado. As peças de praia, elas têm mesmo essa pegada de ser aberto, você pode deixar sem. Contudo, se você achar que há necessidade de colocar o botão imantado, então você pode utilizar esse aqui, que é o botão imantado de costurar, costura nas duas partes aqui internas e a peça estará pronta. A outra dica que eu quero dar para você é o seguinte, nós temos essa lateral aqui, ela pode ficar sem a prega, você pode deixar inclusive ela mais aberta dessa forma, é uma segunda possibilidade assim, de mudar o estilo da peça. Eu gostei ela com a prega, então como é que eu vou fazer essa prega? Se você não fizer isso que eu vou fazer agora, a prega pode se soltar conforme eu uso. Se ela estiver bem cheia, a tendência é que ela abra. Mas se você não quiser que isso aconteça, que fique sempre uma prega permanente ali, eu já fiz do lado de lá e vou fazer aqui também.
Como é que eu vou fazer isso? Eu vou medir exatamente aqui o centro da lateral. Aí eu conto 1, 2, 3, 4 pontos para um lado. Eu vou deixar aqui marcado só para não me perder, né? Ó, bem aqui o centro. Conto mais 4 pontos para o outro lado. 1, 2, 3, 4. E introduzo a agulha aqui por baixo. Então, eu peguei um pedaço de fio mais ou menos longo. Longo que eu digo assim, não pode ser um lacinho muito curto. Eu já vou explicar o motivo por que não pode ser muito curto. Aí, depois que você passou as duas pontas para dentro, você vem aqui, puxa com força, deixa bem firme aqui e vai dar 3 nós bem apertados nessa parte interna. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar o que eu estou fazendo, ó. Eu vou apertar aqui bem forte. Precisa ser 3 nós? Precisa, porque ele tem que ficar bem escondido aqui dentro do crochê, para que não dê para enxergar depois esses nozinhos. Eu faço 3 nós para que não tenha perigo de soltar também. Poderia costurar? Poderia. Se você quiser fazer um pontinho aqui interno e daí esconder as pontas, também é possível. Eu fiz os nozinhos e eu achei que ficou bem fácil, bem simples de trabalhar. E agora, depois que você fez os 3 nós, aí sim, você vai vir aqui na parte interna e vai esconder esta pontinha por dentro de vários pontos. Por que por dentro de vários? Porque estes nozinhos não podem se soltar nunca mais. Então, a gente tem que deixar a pontinha bem escondida para que elas não se soltem, para que esse nó não se solte mais. Então, aqui não vai ter muito segredo, gente. É só você ir procurando aqui os pontinhos internos para que você consiga esconder esta ponta agora aqui por um período maior, né, mais longo. E aí, a gente já tem a finalização. Então, você faz isso dos dois lados. Então, a sua prega vai ficar sempre ali bem fechadinha. E a sua bolsa estará finalizada. Aqui, agora, eu vou até lá o final do fio, até a metade, pelo menos. Por isso que eu deixei essa ponta longa, tá vendo? Eu faço essa parte. E pode reparar que o nozinho não vai aparecer aqui no meio do crochê. E a peça vai ficar sempre com a prega nas duas laterais, tá vendo? Ela fecha aqui a lateral e forma essa prega aqui que fica super charmosa. E é isso, finalizamos então nossa bolsa de praia com as duas alças nas duas formas de costurar. Terminamos a nossa aula, agradeço muito por você que nos assistiu. Gostou da aula? Deixe seu like aqui, a descrição dos materiais nós colocamos aqui abaixo do vídeo, o link do nosso grupo, o link do nosso Telegram. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do WhatsApp no 11 98955 2000. E até a próxima!